alunos da primeira série do Colégio Estadual Pré-Universitário. Bem-vindos à nossa aula de queda livre e lançamento vertical. Eu sou a professora Paloma Terres e juntamente com a professora Marina, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de cinemática. Bom, pessoal, o movimento de queda livre é aquele tipo de movimento de um objeto que vai se deslocar livremente, unicamente sofrendo influência da gravidade. Então, a gente vai desconsiderar o arraste do ar e vai considerar somente a influência da gravidade. Então, esse tipo de movimento ele não vai depender do movimento inicial dos objetos. Por exemplo, pode ser uma situação em que a gente deixa cair algum objeto, esse objeto parte do repouso e começa a cair. Então, aqui, inicialmente, a sua velocidade vai ser zero, mas com o passar do tempo, a gente vai observando que a velocidade vai aumentando. Também temos os casos de lançamento vertical, quando a gente lança um objeto de baixo para cima e a gente vai observando que a sua velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. E quando chegar aqui no ponto mais alto, sua velocidade vai ser zero. Para falarmos desse assunto, nós precisamos falar desses dois grandes nomes, Aristóteles e Galileu. Bem, Aristóteles acreditava que quando se soltassem dois corpos, um leve e um pesado, de uma mesma altura, os tempos de quedas não seriam iguais. O Aristóteles achava que os corpos mais pesados iriam alcançar o solo antes dos corpos mais leves. E a crença nessa afirmação durou quase 2000 anos. Mas isso aconteceu porque Aristóteles tinha grande influência sobre as pessoas. Até porque ele trouxe muitas contribuições. Ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos. Ele trouxe contribuições para a psicologia, para a lógica, para a moral, ciência, política, biologia, enfim. Uma infinidade de conhecimentos eram baseados nas ideias, foram construídos baseados nas ideias de Aristóteles. Então ele tinha uma baita moral. E ele dizia que se dois corpos fossem lançados de uma mesma altura, o objeto mais pesado cairia mais rapidamente no solo. Somente no século XVII que essas ideias de Aristóteles foram confrontadas por ninguém menos do que Galileu. Para o Galileu, se um corpo leve e outro pesado fossem abandonados de uma mesma altura ao mesmo tempo, ambos iam chegar ao solo no mesmo tempo. 56 metros de altura e tem 4 graus de inclinação. Para demonstrar de uma forma experimental a sua afirmativa, ele teria abandonado várias esferas de massas diferentes que atingiram o chão simultaneamente. Galileu, após anos de estudo sobre o plano inclinado, ele sabia que a afirmação de que os corpos caíam com velocidade igual valia apenas para o caso de se a queda for realizada sem a influência da resistência do ar. Então, assim, se de fato Galileu tivesse feito esse experimento na Torre de Pisa, ele teria aí contado o ponto para Aristóteles, porque na Torre de Pisa sofreria a influência do ar. Mas se esse experimento for realizado aí sem a resistência do ar, somente com influência da gravidade, ou seja, realmente um movimento de queda livre, então Galileu vai mostrar aí que está certo. Os corpos de maior massa e de menor massa chegarão juntos no solo. E eu vou trazer um vídeo para vocês poderem ver esse experimento na prática. And drop them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release.
Então, pessoal, tá aqui uma animaçãozinha para mostrar que se a queda fosse sem a resistência do ar, um elefante e uma formiga chegariam juntos ao solo. Se o experimento for realizado com a resistência do ar, o elefante vai chegar primeiro e a formiguinha depois. Então, alunos, o movimento de queda livre é acelerado e uniforme. Isso quer dizer que durante a queda, o objeto cai com aceleração constante. Essa aceleração a gente chama de aceleração da gravidade e ela tem um valor em módulo de 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo que passa, essa velocidade vai aumentar em 9,80, às vezes a gente arredonda para 10 metros por segundo. Então vai ficar assim, ó. Imagina aqui que a gente tem um corpo caindo e essa figura aqui, ela está na página 51 do livro didático de vocês. E ele diz aqui, durante um salto, antes de abrir o paraquedas, o movimento do paraquedista é aproximadamente uma queda livre. Nesse intervalo de tempo, a sua velocidade aumenta 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, no tempo zero, aqui, a velocidade inicial vai ser 0. Após 1 segundo, a velocidade é 9,8. Em 2 segundos, a velocidade é o dobro, 19,6. Em 3 segundos, a velocidade é 29,4. E assim por diante. Então, a cada 1 segundo, a velocidade desse corpo ela vai ser aumentada em 9,8. Se nós adotarmos o sentido da trajetória de cima para baixo, então essa velocidade aumenta conforme os corpos caem e diminui conforme os objetos são lançados verticalmente, de baixo para cima. Então, como eu já disse, o movimento de queda livre é uniformemente acelerado, ele se acelera de uma forma uniforme, e o movimento de lançamento vertical é um movimento uniformemente retardado. Ele se retarda, a velocidade diminui de uma maneira uniforme conforme o tempo passa. E as equações da queda livre, elas são muito parecidas com as equações que a gente já conhece. Você já viu essas 3 equações aqui, a gente já vem operando com elas 3, e agora a gente só vai adaptar para o contexto de queda livre, tá? Vamos ver como é fácil? Então aqui, quando a gente queria calcular a velocidade, conhecendo uma velocidade inicial, uma aceleração e o tempo, agora a gente vai trocar essa aceleração por g, que é o valor da gravidade. Então vai ficar assim, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais ou menos a gravidade vezes o tempo. Quando a gente queria encontrar uma posição de um objeto, conhecendo a posição inicial, a velocidade inicial, o tempo e a aceleração, a gente calculava usando essa equação, função horária da posição. Agora a gente vai usar trocando a posição por h de altura. Então vai ser o seguinte, a altura final será igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. E a equação aqui de Torricelli vai permanecer a mesma. Com a diferença que a aceleração vai ser a gravidade e o ΔS vai ser substituído por ΔH. Com essas 3 equações, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue calcular o tempo de queda de um objeto, a gente consegue calcular a velocidade em função do tempo, a gente consegue também calcular qual é a altura que esse objeto está sendo abandonado. A velocidade inicial também vai ser 0. Quando o corpo é abandonado, ele parte do repouso. E 0 vezes o tempo vai ser 0. Então, a gente vai ter o seguinte, que para calcular a altura, a gente precisa somente multiplicar a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa equação aqui também, ela é bastante útil. Então, vamos fazer o exemplo 1, que diz o seguinte. Um corpo é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aqui está arredondado, e despreze a resistência do ar. E o exercício quer que nós encontramos a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento. Então, para encontrar a velocidade a partir de um tempo e conhecendo a aceleração, a gente pode usar aí a função horária da velocidade,
que é a velocidade final sendo igual à velocidade inicial, mais a aceleração, que no caso é da gravidade, vezes o tempo. Ok, mas tem um detalhe aqui. Como é um lançamento verticalmente para cima, então, quando você lança para cima, a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, então é um movimento retardado. Então, a gente vai ter uma aceleração da gravidade negativa. Então, vai ser o seguinte, a velocidade final será igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Agora, a gente pode substituir os valores. A velocidade final será igual à velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, menos a aceleração da gravidade, que é 10 metros aí arredondado por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 2 segundos. Obedecendo às propriedades das expressões numéricas, a gente faz primeiro essa multiplicação. Então, a velocidade final será igual os 30, né? Eu vou suprimir as unidades aqui para chegar à resposta final já com a unidade final. Então, vai ser 30 menos, quanto que é 2 vezes 10? Vai dar 20. Então, 30 menos 20, a velocidade final será de 10 metros por segundo. Ou seja, depois de 2 segundos, quando você lança esse objeto verticalmente para cima, você lança com a velocidade inicial de 30 metros por segundo, mas depois de 2 segundos a velocidade já caiu, já está a 10 metros por segundo. Ele pergunta qual é a altura máxima alcançada pelo corpo. Aqui eu posso usar também aquela equação, né? Aquela equação da função horária da posição reduzida aqui, de uma maneira resumida. Vai ser o quê? A altura final vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, substituindo os valores, eu vou ter que a altura será a gravidade, né? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando atingir a altura máxima, a gente já viu que é em 3 segundos, né? Então, vai ser 3 segundos ao quadrado sobre 2. Então, a altura será igual a 10 vezes 9 dividido por 2. A altura será, então, igual a 10 vezes 9, 90, dividido por 2, vai ser igual a 45 metros. Qual é a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Então, nós sabemos que esse objeto foi lançado verticalmente para cima, e ele tinha inicialmente uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Quando chega aqui no seu ponto mais alto, a sua velocidade, né? A sua velocidade passa a ser 0 metros por segundo, porque ele vai perdendo aí velocidade, desacelerando uniformemente. E quando chega aqui no ponto mais alto, após ter percorrido essa altura, ele começa a fazer o movimento no sentido contrário. Então, aqui, a sua velocidade inicial passa a ser 0 metros por segundo e a gente quer saber qual é a velocidade final. Então, a distância percorrida é a mesma. E qual é a equação que a gente usa quando o tempo não é dado e nem pedido? Quem respondeu Torricelli acertou. Então, a gente vai fazer o cálculo para a velocidade final ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura percorrida. Nos movimentos anteriores que a gente estudava era a distância, agora vai ser a altura. Ok, então vamos substituir os valores. A velocidade final ao quadrado será igual. Qual é a velocidade inicial? É 0, porque ele aqui, quando ele alcança o ponto mais alto, a sua velocidade fica 0, e aí ele começa aí a mudar o sentido da sua trajetória. Então, vai ser igual a 2 vezes o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que a gente já sabe que é 45 metros. Então, a velocidade final será igual a 2 vezes 10, que é 20, vezes 45, que vai dar 900. Como a gente quer saber a velocidade final e não velocidade final ao quadrado, essa potenciação passa para o segundo membro como uma raiz quadrada. Então, a velocidade final será igual a raiz quadrada de 900, né? E aí,
a gente vai ter que a velocidade final será igual a 30 metros por segundo. Vamos ao exemplo 2, que diz: um objeto é abandonado do alto de um edifício e gasta 3 segundos para chegar ao solo. Considere a resistência do ar desprezível e a gravidade igual a 10 metros por segundo. Qual é a altura do edifício? Então, a gente sabe que para calcular a altura, a gente vai ter que é igual o produto da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a altura com que esse objeto foi abandonado será, então, 10 vezes o tempo ao quadrado, 3 segundos ao quadrado, dividido por 2. Então, a altura será o quê? 10 vezes 3 ao quadrado é 9, dividido por 2. 90 dividido por 2 será igual a 45 metros. E a letra B, para o mesmo exemplo, diz o seguinte: qual é a velocidade com que o objeto atinge o solo? Veja bem, então nós temos aí que o tempo gasto, né, foi 3 segundos, a gente tem que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, queremos saber então a velocidade. Podemos usar a função horária da velocidade, que me diz o seguinte, que a velocidade final será igual à velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, quanto vai dar a velocidade inicial aqui? Ai, professor, o problema não deu. Deu sim, presta atenção na palavra, ó, ele foi abandonado. Isso aqui está te dizendo, está te dando uma dica, que se uma coisa é abandonada, ela parte do repouso. Então, a velocidade inicial vai ser 0 metros por segundo, mais a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo gasto para atingir o solo, que é 3 segundos. Então, a velocidade final será igual a 30, né? Vou cortar esse segundo com esse segundo, e aí eu vou ter 30 metros por segundo. Pessoal, vou encerrando essa aula por aqui. Não se esqueça de realizar as atividades e dar uma lidinha no livro de vocês. Todos esses exercícios eu trouxe do livro de vocês. Então, vocês tentem acompanhar e resolver as questões que não foram pedidas, como uma forma de fixação. Fique por dentro do roteiro, faça todas as atividades, se cuidem e fiquem bem.